Nautas S News, nós vamos conversar agora com a advogada Renata Macedo Rangel, ela que é especialista em direito do trabalho para as empresas. Nesse momento hoje pandêmico, as relações trabalhistas estão bastante, até mesmo conflituosas entre o trabalhador, a questão da própria empresa, e a gente vai estar esclarecendo vários pontos com a doutora Renata, já que o profissional do direito hoje, o advogado, está exercendo um papel intermediador fundamental nesse momento. Bom dia, doutora Renata. Em primeiro lugar, quais são essas fases da quarentena que são importantes serem colocadas sob o olhar do direito? Olá, Reinaldo, bom dia aos ouvintes. É muito importante essa sua pergunta. Apenas para esclarecer, fazer uma introdução para que todo mundo possa entender, a quarentena ela foi classificada em algumas fases e para identificar essas fases se colocam as cores, né? Então nós temos a fase vermelha da quarentena, que é aquela fase radical de fechamento de todo o negócio, de fechamento de todos os segmentos, com exceção, obviamente, das atividades essenciais, que nós já sabemos bem que é policiamento, bombeiro, saúde, transporte, enfim. E passada a fase vermelha, nós temos a fase laranja, que é onde nós nos encontrávamos até o dia de ontem. A fase laranja, quando o município se encontra, muda de fase vermelha para laranja, ela então fica tendo que obedecer os critérios adotados pelo decreto municipal. Enquanto estamos numa fase vermelha, os municípios devem obedecer, então, às regras do decreto estadual. Então, obviamente que por uma evolução que tivemos, infelizmente, da ocupação dos leitos de UTI em nossa fase laranja até sexta-feira, houve, então, uma recomendação do governo para que encontrássemos com efeitos da fase vermelha, ou seja, a cidade de Sorocaba fecha novamente o comércio, ficará essa semana com o comércio fechado para essas atividades que não são essenciais, embora ainda estejamos nessa fase laranja, mas com efeito de fase vermelha. Até que, então, se recuperem as pessoas dos leitos, né, tanto de hospitais públicos como dos hospitais particulares. Então, aí, com essa determinação, obviamente, há um reflexo diretamente no empresário dessas atividades não essenciais e, consequentemente, nos contratos trabalhistas. Uhum. E o que fazer para abrir o negócio de forma segura hoje? Ótima pergunta também, Rinaldo. Nós temos orientado empresas, não importa o porte da empresa, ela pode ser de pequeno, médio, grande porte, também tem usado desses cuidados. É importante lembrar que muitos funcionários, eles estavam afastados do trabalho, seja pelo home office, trabalhando em casa, seja porque foi concedido férias, seja porque o contrato foi suspenso para receber aquele benefício emergencial do governo. Seja férias também, antecipação de férias ou antecipação de feriado, que a medida provisória 927 permite que o empresário faça. Então, esses funcionários que estavam afastados de suas atividades, ou porque também essa atividade ainda não estava sendo permitida a funcionar, ao voltar ao ambiente de trabalho, é importante que o empresário ele receba esse funcionário com um diálogo aberto, porque muitos funcionários vão voltar para o trabalho com muitas dúvidas, com receio de ser infectado, de saber como que vai acontecer dentro da empresa. Então, a empresa, para ela reabrir o seu negócio, ela precisa obedecer algumas regras e orientações, seja da OMS, seja de um decreto estadual, decreto municipal, a própria CLT,
medidas provisórias, acordo coletivo e ainda convenção coletiva. Ou seja, a empresa ela tem uma cesta de normas diferenciadas e recomendações de segurança e medicina do trabalho que deverão ser observadas de agora em diante. Já tínhamos, obviamente, regras referentes à saúde e medicina, à segurança e medicina do trabalho, mas hoje essas regras, elas, além de a gente ter que intensificar, seja a fiscalização, seja de como a gente vai abordar esse assunto com os funcionários, porque nós estamos realmente numa realidade nunca vista. Então, para que esse negócio seja reaberto de forma segura, trazendo inclusive para o empresário uma segurança jurídica, para se evitar no futuro processos trabalhistas, um passivo trabalhista hoje na empresa, é crucial para prejudicar o seu estado financeiro. A empresa já está num momento difícil, ainda se houver essa questão processual, se complica mais ainda, pode até fechar. Exato. Né? Exatamente. Então, existem inúmeras recomendações e orientações que um departamento jurídico pode fazer, juntamente com uma boa gestão de pessoal dentro da empresa, como um diálogo diário com esses funcionários, treinamento sobre, por incrível que pareça, por mais que a gente fale, a mídia fale, esteja em todos os lugares, por incrível que pareça, treinamento sobre o uso correto de máscara. Eu acho que você deve ter, você que faz a matéria na rua, né, Rinaldo, deve verificar Sim. que ainda existem pessoas que não sabem utilizar uma máscara. Com certeza, né? o que mais está acontecendo? Exato. Então, esses procedimentos, treinamento de higienização, o uso do álcool em gel, a higienização da sua baia, da sua estação de trabalho, o distanciamento, a higienização mesmo de vestiário, refeitórios que hoje estão sendo colocados com distanciamento de cadeiras, o próprio servir ali da alimentação, é o próprio funcionário ali, ou da terceirizada, que está servindo, então não são todos que pegam ali na colher, na concha do feijão. São pequenos detalhes que fazem muito a diferença no cuidado da saúde do trabalhador. E isso é um treinamento que cabe à empresa fazer, né? Esse diálogo diário da empresa, do gestor, do superior para com os funcionários. A gente tem orientado também. É uma questão bem simples que todo empresário pode fazer, não requer investimento caro para isso. Mas a gente tem orientado até questionários na volta do trabalho com perguntas simples para o trabalhador. Nesse período que você ficou fora da empresa, independente do motivo, você teve contato com alguma pessoa infectada por Covid, alguém da sua casa já foi infectado pelo Covid. Por que esse questionário simples? Porque é uma forma de monitorar a saúde do trabalhador. Mas pode ser que alguém pergunte, mas não é invasivo isso? Não, não é. A empresa, ela pode monitorar. Por quê? Se ele tiver com algum sintoma, ou se ele responder ali no questionário, hoje a minha esposa está com Covid, mas eu vim trabalhar. Às vezes, por uma ingenuidade, ele responde isso, mas é porque falta orientação. A empresário tem a obrigação de falar, não, então, mas sua esposa está com Covid na sua casa, a nossa obrigação é te afastar. Está na lei 13.979 de fevereiro. Quem do ambiente da casa estiver infectado, todos aqueles que moram junto têm direito ao atestado. Então, isso é uma forma de monitorar a saúde do trabalhador e o bem-estar de todos ali. Então, é um procedimento simples, assim, que a empresa pode adotar na volta aí do trabalhador. Então, esse treinamento, ele pode ser feito, seja num diálogo, seja através de um informativo lúdico. Na empresa é importante cartazes de conscientização para que o funcionário sempre seja lembrado para onde ele olhe, se ele está se utilizando corretamente da máscara, do álcool em gel, aquele cafezinho no final da tarde ou no meio da tarde que o pessoal dá uma descansada ali da sua baia de trabalho e se concentra ali na cozinha para um café, e isso daí vai ter que
ter esse intervalo, né? Quer um café, vai, pega sozinho o seu café, volta a tomar na sua estação de trabalho, para evitar aglomeração. Então, são cuidados simples, mas que por horas são cuidados que devem ser recomendados, e isso é feito numa boa gestão de pessoal. Uma boa gestão de pessoal gera uma segurança jurídica. Pode ser que nesse início dê muito trabalho com essa retomada para a empresa? Pode ser. Mas é um trabalho que lá no futuro vai evitar problemas maiores, né? A senhora acredita, doutora, que inclusive a pandemia vai estabelecer novas normas de legislação, novas normas jurídicas no ambiente de trabalho? Isso já está acontecendo na prática, né? Mas a gente vai ter uma normativa no futuro aí também? Eu acredito que sim, porque embora nós tenhamos as recomendações que se orienta a empresa a seguir, porque se a empresa não segue essas recomendações de segurança e medicina do trabalho, ela será responsável se houver uma contaminação em massa, por exemplo, dentro do local de trabalho. Já tivemos alguns exemplos aí de empresas que saiu na mídia, mas, poxa, aqui não foi um infectado, foi 20, foi 40. Então, é porque dentro da empresa não se está observando as regras de segurança. Eu já ouvi também de empresa que queria economizar em máscara. Não é momento de se economizar em máscara E nem hoje. de baixa qualidade, né, doutora? E nem de baixa qualidade. Tem máscara que a gente coloca, você enxerga a boca da pessoa e tão transparente que é. Então, obviamente que esse vírus passa, você faz o teste, né, do spray e você vê a água passar para o outro lado. Então, essa economia sairá cara para a empresa, né? Porque uma vez comprovado que foi adquirido, vou falar mais para frente, mas que foi adquirido dentro do ambiente de trabalho por irresponsabilidade da empresa, por não entrega, porque é um EPI, é um equipamento de proteção, álcool e gel e máscara é um equipamento de proteção que a empresa é obrigada a fornecer nesse momento de pandemia, certo? Uhum. E esse EPI que ela fornece, ela pode fiscalizar o seu uso. Se o empregado não estiver usando a máscara, por exemplo, ele pode ser advertido, porque é obrigação da empresa cuidar da saúde desse trabalhador. Agora, se por irresponsabilidade, descuido, pouco caso, o empregado não estiver usando, ele pode ser advertido. Na reincidência, até suspenso, conforme aí as penalidades da CLT. Então, isso realmente, a gente fala de um novo normal, mas hoje mesmo eu li de um jurista muito renomado, um normal forçado, em que nós estamos obrigados a viver. Então, obviamente que as leis, sim, vão se adequar, principalmente dentro da segurança e medicina do trabalho. Né? Quando você for fazer um novo laudo de PPRA, PCMSO, agora vamos ter que adequar essa situação a esses documentos médicos que fazem parte da segurança do trabalho. Além dessa questão da segurança, no contrato também, que a gente pode falar mais para frente aí do home office, né? Que veio para ficar. Então, né? Antes de entrar no home office, eu queria te fazer uma pergunta também. Quando que será considerado acidente de trabalho numa situação dessa, por exemplo? O funcionário está convocado para trabalhar, está usando EPI, mas contraiu o coronavírus. Isso vai ser considerado um acidente de trabalho? Olha, essa pergunta é bem delicada e também bem importante. Delicada e difícil de responder. Por quê? Primeiro, o coronavírus, se ele é adquirido, não necessariamente será considerado acidente de trabalho. Olha a situação que eu vou exemplificar para a gente entender melhor. Se eu sou um enfermeiro dentro de uma UTI reservada só para casos de Covid-19, e eu adquiro o coronavírus, obviamente que aí muito difícil da empresa, o hospital, conseguir provar de que não foi adquirido no ambiente de trabalho. Pois o enfermeiro está ali, 12/36, tratando desse paciente contaminado. Então, nessa área essencial da saúde,
é mais fácil você comprovar de que foi adquirido lá. Agora, numa atividade que não é essencial, numa loja de shopping, ou numa padaria, ou mesmo num escritório prestador de serviço, o empregado ele vai ter que provar que ele adquiriu no ambiente de trabalho, e essa prova não é fácil. Por que não é fácil? Porque para chegar até o trabalho ele pegou uma condução, ou ele pegou um Uber, que também é aquele Uber, várias pessoas frequentam o mesmo automóvel. Ele tem o ambiente da casa dele, que a empresa não sabe como é que é. Essa família está fazendo quarentena corretamente? Ou ela recebe visita, recebe os vizinhos, recebe a família de final de semana para um churrasco? Porque, infelizmente, a gente acaba sabendo que há pessoas e vizinhos até nossos que se percebe que não estão fazendo adequadamente a quarentena. Então aí fica mais difícil, porque onde é que ele foi infectado? Não dá para saber, realmente. Não dá para saber. A prova é muito difícil. E aí que entra para a empresa a importância da empresa dela cumprir com toda a sua obrigação de segurança e saúde do trabalho. Porque se esse funcionário entra na justiça, porque uma vez comprovado que é acidente de trabalho, tem uma consequência previdenciária aí. Na lei previdenciária, é reconhecida estabilidade no emprego por 12 meses, uma vez reconhecido como acidente de trabalho. Então, aí o funcionário não pode ser demitido. Depois que tem a cura, por 12 meses ele tem estabilidade no emprego. Então, tem uma consequência bem razoável aí quando é reconhecido como acidente de trabalho. Então, a empresa, esse funcionário que é de uma empresa de serviço que não é essencial, que está funcionando, se o funcionário, não, eu vou entrar com ação porque eu vou provar que eu adquiri dentro da empresa. Qual é a importância da empresa de cumprir todo com o protocolo de segurança? Ela vai provar que forneceu os EPIs necessários, deu treinamento de distanciamento, de higienização e uso correto e consciente da máscara e álcool gel, fez monitoramento daqueles que estavam suspeitos, afastando do trabalho, ali na entrada do trabalho ela pode verificar a temperatura do trabalhador, isso tudo documentado vai mostrar a boa-fé da empresa e também o interesse que ela tinha com a saúde do trabalhador e do seu ambiente de trabalho. Todos esses documentos formalizados pela empresa é uma defesa muito boa de que ali, no ambiente de trabalho, não teve nenhum caso de Covid, então não foi ali que ele adquiriu. Então, por isso que para a empresa é essencial documentar todos esses procedimentos que ela deve tomar. Agora, e na questão que a empresa decide, bom, você ou um grupo de funcionários vai agora trabalhar em home office. O que a legislação trabalhista protege tanto o empregador como o profissional? Ótimo, ótimo. O home office, ele, na verdade, nós não tínhamos legislação sobre home office antes da reforma trabalhista de 2017. Aí, no final de 2017, com a reforma trabalhista, ganhamos, então, disposições na CLT, regendo exatamente o teletrabalho. O home office é uma espécie do teletrabalho, que é aquele trabalho desenvolvido fora das dependências da empresa. Pois bem, em março, com a pandemia, fomos surpreendidos e aí as empresas, naquela ânsia de resolver e cuidar da saúde dos trabalhadores, colocou, então, quem podia ser colocado em home office. Aí, colocado em home office com as regras da CLT. Em 22, eu acho, de março, que é a medida provisória, mudou aí algumas questões de prazo, como que você notifica o seu trabalhador para trabalhar em home office. Pela CLT, tudo tinha que ser acordado com 15 dias de antecedência, até quando ele estava em casa para voltar para o trabalho, tinha que dar esse prazo de 15 dias. E com a medida provisória, esse prazo encurtou para 48 horas, devido à urgência, à emergência da situação. E da declaração da calamidade pública. Então, o home office, você
coloca o trabalhador em home office, obviamente que tem que ter um aditivo de contrato para assegurar vários detalhes. Não é só falar, vai trabalhar em casa e está tudo certo. Não, a empresa ela precisa se assegurar, e o empregado também, de como que vai surgir, de como que vai acontecer esse home office. Você tem que dispor no contrato sobre as ferramentas de trabalho. Tem empresas multinacionais que permitiram até que o empregado levasse a sua cadeira para casa, aquela cadeira ergonomicamente correta, o notebook que era da empresa que ele trabalhava, que levasse para casa como empréstimo para fazer esse home office. Não está dando para o funcionário, está emprestando. E a questão também que você pode colocar no contrato, quem que vai pagar a internet? Você vai usar a internet da sua casa? Ah, mas para o programa da empresa eu preciso de uma internet mais rápida, a empresa vai pagar esse pacote? O que mais vai... E a segurança do trabalho dentro do home office? Então, a importância também de você treinar o seu funcionário ou conscientizá-lo de como ele vai exercer esse home office é muito importante também no que diz a saúde e a segurança do trabalho. Porque você não vai na casa do seu funcionário bater na porta para ver como é que ele está sentado trabalhando, né? Então, ele assina um termo. É preciso que, junto com esse aditivo contratual de home office, tenha, assim, um informativo de como você executar o seu trabalho em home office. Você não pode simplesmente sentar na sua cama com o notebook no colo e aí depois alegar que você teve um prejuízo na sua cervical, que é doença de trabalho. Porque home office não é para trabalhar de qualquer jeito, né? Então, isso também precisa ser ajustado entre empregador e empregado. Importante também o home office, se você tem ali o e-mail corporativo, de vez em quando mandar um aviso lá para o seu funcionário, abre uma janela, olha, você já se alongou, você está fazendo o seu horário de almoço, não que em home office tenha controle de jornada, o que não tem porque é uma exceção da lei. Mas avisos assim de que ele está trabalhando corretamente em sua estação de trabalho, isso é um cuidado do empregador para com o empregado. É muito importante. Então, não basta somente você mandar o seu funcionário para casa para que ele faça o home office de qualquer jeito. Precisa ter, sim, uma conscientização. E a empresa demonstrando, documentando toda essa preocupação com a segurança e a saúde do trabalhador, eventualmente também lá numa ação judicial, ela tem esses documentos para provar que ela, sim, com boa fé, com a preocupação, conscientização, informações para com o funcionário, ela deu todas as ferramentas necessárias para que o home office fosse feito. E agora, com essa retomada na fase laranja, as empresas estão chamando de volta o home office para o presencial, né? E aí tem os requisitos da lei, como é que ela pode chamar, e o funcionário, então, volta para o presencial. E esse funcionário, ele tem que voltar, ele não pode se recusar, porque é uma prerrogativa da empresa voltar do home office para o presencial. O que algumas empresas estão fazendo é tomar o cuidado de manter o pessoal de grupo de risco em home office, né? Se a atividade assim permite. Então, mantém esse pessoal que o pessoal o grupo de risco, algumas vezes geram dúvidas, mas é o pessoal que está dentro do quadro de obesidade, tabagismo, diabético, morbidade de alguma forma, problemas pulmonares, asma, bronquite. As gestantes, ainda há uma discussão se faz parte ou não do grupo de risco. Eu tenho orientado de manter a gestante, se for possível, em home office, porque a gestante ela já tem toda uma saúde que ela não fica 100%, ela no final da gestação tem falta de ar, então já soubemos de casos de gestante que teve coronavírus e precisou se internar em UTIs, então eu tenho orientado que a gestante faça parte do grupo de risco. Agora, esse funcionário que vem voltando do home office, doutora, ele vai ter que fazer o teste? A empresa tem que aplicar o teste nele ou não, anti-Covid? Olha, interessante essa pergunta e as empresas têm feito bastante. As empresas orienta-se, não é uma obrigação,
mas orienta-se para que se faça o teste do Covid. Por quê? Ficou um tempo afastado, ficou trabalhando na casa dele por meses, se colocou lá em home office em final de março, abril, quantos meses ficou na casa dele e a gente não sabe, o empresário não sabe como que era a dinâmica, né? Se entra e sai gente diferente, se ele ia no mercado de máscara, se ele ia na farmácia de máscara, se ele tomou todo esse cuidado. Então, orienta-se para que se faça o teste do Covid. Aliás, seria o melhor dos mundos que a empresa fizesse o teste em todos os funcionários. Não é uma obrigação, não tem uma lei obrigando, mas é uma recomendação. Embora saibamos que é um momento financeiro delicado e um investimento desse num teste de massa dentro de uma empresa que está retornando sairia caríssimo, né? A gente tem notícias aí que um teste de Covid é 120, 140 reais, que eu vi por aí por cima fazendo uma pesquisa rápida. Então, uma empresa de 100, 200 funcionários iria desembolsar uma quantia que, de repente, ela não tem no caixa dela, né? Então, orienta-se que o funcionário de home office faça para voltar a trabalhar. Essa parte da questão do Covid é muito interessante, do teste, porque é assim, ainda se tem dúvida de como fazer. E por falta de orientação, eu posso exemplificar aqui um caso de um cliente que os funcionários, por não conhecerem do procedimento, é aí que entra o treinamento na retomada dos funcionários, simplesmente não comentou que a esposa estava com Covid em casa e continuou trabalhando. Quando o superior ficou sabendo que a esposa estava com Covid, obviamente já o encaminhou para o médico, para uma consulta médica, e lá, então, é feito o teste Covid. E, lógico, deu positivo. Mas como ele deu aquele positivo assintomático, ele não deu bola e achou que estava tudo certo. Mas olha a responsabilidade. O funcionário com a esposa com Covid em casa não avisou o empregador e continuou trabalhando. É muito sério, porque mesmo que ele seja assintomático, ele pode ter infectado os colegas do lado, né? E qual o procedimento agora da empresa? Já que ele atestou positivo, ainda que sem sintoma, ele é afastado e deve ser monitorado os colegas que trabalham ao redor. Por quê? A gente precisa saber se foi infectado. Por mais que a empresa... A empresa é obrigada a fazer, porque às vezes os funcionários Sim. podem se achar no direito de recusar. E se isso acontecer, como se resolve esse impasse? É obrigada a fazer. Por quê? Aí nós estamos lidando com um interesse coletivo. Pela lei trabalhista, o interesse coletivo, ele se sobrepõe ao interesse individual. Então, como nós estamos, o empresário, na verdade, ele vai se preocupar com a saúde do coletivo, o funcionário é obrigado a fazer. Ele não pode se negar, tá? Então, nesse momento, e por essa questão da coletividade e da saúde, do bem maior, que é a saúde, consequentemente a vida do trabalhador, a empresa pode sim cobrar, então, que passem pelo médico e façam esses testes, tá? Justamente porque teve ali a notícia de um funcionário infectado, então ela pode monitorar ao redor ali do setor ou do departamento, para que os demais, então, passem pelo teste. O exame médico também hoje está sofrendo alguma alteração nesse período pandêmico, doutora Renata? Sim, a gente sabe que os funcionários periodicamente passam por exames médicos, né? Para saber se está tudo bem, está na lei isso. Esses exames médicos, eles foram suspensos, com uma exceção. O exame demissional, quando o funcionário é demitido, ele precisa ser feito. A gente já teve, o escritório já presenciou também de cliente, cuja a empresa médica não queria fazer o exame demissional, em razão de não querer acumular ali na sua empresa funcionários, evitar aglomeração. Mas aí, através de um parecer jurídico, a gente mostra que, olha, nós temos uma medida provisória, a 297, que realmente suspendeu os exames periódicos e o admissional.
mas o demissional continua sendo uma obrigação da empresa. E a partir do momento que a empresa tem uma obrigação, ela precisa cumprir. Então, aí entra aí nessa questão até a telemedicina. A telemedicina veio para auxiliar esse momento. Por quê? Os médicos não estavam querendo fazer, alguns, né, de casos que chegaram até o nosso escritório. O exame demissional, embora seja uma obrigação. É aí que entra também a questão do compliance trabalhista, o que muito se é falado. O que é o compliance? Você está em conformidade com a lei. A empresa andar de acordo com a lei. Se eu tenho uma medida provisória que me obriga ao demissional, eu tenho que fazer. Se essa empresa médica não quer fazer, eu preciso procurar outra para fazer. E a telemedicina, ela veio nesse momento de pandemia para auxiliar essa questão médica. Mas telemedicina parecia uma coisa que a gente nunca ia viver. Como que você vai atender um paciente pelo WhatsApp? Exatamente é o que está acontecendo. Então, a telemedicina, ela veio excepcionalmente para esse momento de pandemia. E como é que pode ser feito esse exame demissional por telemedicina? O médico, ele tem que se utilizar de ferramentas da tecnologia, informação e comunicação, que no direito a gente chama de TIC, tecnologia, informação e comunicação. Que é o WhatsApp, é o e-mail, tem que ter um vídeo. Eu tenho que olhar assim no rosto do paciente, consultar simultaneamente, fazendo ali as perguntas médicas. Não vai ter o ato médico de analisar, examinar o corpo, né, palpar eventual dores, mas a consulta médica deve ser feita por alguma tecnologia. Se essa telemedicina não for feita por tecnologia visual, ela não serve. E aí a empresa vai estar aí sendo prejudicada nesse exame demissional. Então, independente se for um funcionário muito simples, o médico tem que ligar lá no WhatsApp dele, conversar com ele, se ele está bem, fazer todas as perguntas que são feitas no exame demissional. Nesse laudo, que a gente chama de ASO, demissional, o médico deve colocar qual foi o instrumento da tecnologia que foi usado para essa teleconsulta, porque se ele não colocar, pressupõe-se que não obedeceu às leis da telemedicina e esse exame demissional não vai ter validade. Então, veja, até aí, esses detalhes, a empresa precisa tomar cuidado, senão lá na frente o juiz pode entender numa eventual ação trabalhista que descumpriu com a medida provisória 927 porque não fez o exame demissional, porque esse é uma exceção, ele deve continuar sendo realizado. Para finalizar, doutora Renata, a senhora vem dando esse suporte jurídico aí às empresas, elas passaram a procurar muito mais agora essa orientação jurídica, é uma demanda elevadíssima e, de acordo com a sua orientação jurídica, às vezes o empresário ou o comerciante, ele enxerga de uma outra forma e você tem que direcioná-lo. Não, você tem que fazer isso, porque senão vai acontecer isso. Olha, meus colegas, né, do direito do trabalho, os que dão assessoria para as empresas, a gente tem comentado que nunca a advocacia trabalhista foi tão necessária como nesse momento de pandemia, pois desde fevereiro, normas, leis simultaneamente sendo editadas, e a gente ali tendo que estudar quantos finais de semana, passando noite, estudando webinar com juristas renomados, para que o nosso trabalho seja de qualidade e você possa colocar o teu cliente de acordo com a norma existente hoje, né? Então, sim, mais do que nunca, os empresários, com toda essa insegurança que eles estão tendo, essa mudança constante da lei, estão sentindo sim a necessidade de um auxílio jurídico, né? De uma assessoria jurídica. Primeiro, geram muitas dúvidas do que fazer. Segundo, ainda não temos todas as respostas, né? A cada dia, a cada semana, novidades jurídicas e entendimentos sendo construídos, né, dentro dos tribunais, inclusive, porque tem resposta que ainda a gente não tem
e que serão construídas com o decorrer dessa pandemia. Obviamente que às vezes nós passamos orientações que são orientações que vão trazer segurança jurídica, mas nem sempre é a resposta que às vezes que a empresa queria ouvir. Mas é nossa obrigação como profissional cuidar do cliente e evitar que ele tenha lá no futuro um passivo trabalhista e trazer para ele o máximo de segurança jurídica, ainda que a gente possa ter ainda muita discussão nos ambientes jurídicos, né? Mas, sim, tem demandado bastante trabalho, bastante estudo, muita cautela nas orientações, mas é de extrema importância. Tá aí, nós ouvimos aí essas orientações importantíssimas da advogada Renata Macedo Rangel, ela que é especialista em direito trabalhista para as empresas nesse momento pandêmico, que realmente traz muitas mudanças, né, profissionais, e que a gente espera que essa fase também passe logo, né, doutora? Esperamos todos, com certeza. Muito obrigado pela sua atenção. Eu que agradeço, fico à disposição, muito obrigada.